O choque, ele pode ser colocado que ele vai progredindo, sendo que o primeiro estágio dele, ele vai desencadear uma série de mecanismos reflexos que é possível, em determinados casos leves, até levar uma manutenção da pressão arterial e do débito cardíaco. Quando esses reflexos não são suficientes para que isso volte à normalidade, nós passamos para um estágio progressivo, onde se estabelece a hipoperfusão tecidual. Com isso, a liberação inadequada de oxigênio para os tecidos, e essa alteração das células, essa hipóxia das células, vai provocar mais alterações, como nós vimos ali na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o edema intersticial, a microtrombose, aqui dificultando mais ainda essa hipoperfusão, alterando metabolicamente a célula, de tal modo que, se não houver uma atuação, uma retirada do fator do choque, um tratamento adequado aqui, nós passamos para o que é chamado um estágio irreversível, onde a lesão celular, são lesões graves, como o choque ele é sistêmico, ele é difuso, nós vamos ter lesões em vários parênquimas, inclusive parênquimas nobres, que vão levar ao óbito, mesmo que tenha nesse estágio já a reversão do choque. Então, para nós entendermos principalmente essa parte aqui, que seriam os mecanismos reflexos, o choque hipovolêmico é o mais clássico, porque nós podemos perder pequena quantidade de sangue, que vai atuar esses mecanismos reflexos, ele é mais evidente nesse caso. Então, um exemplo, nessa fase compensada, se nós retirarmos até 10% da volemia, isso tem pouco efeito sobre o débito cardíaco e a pressão. Entretanto, se nós tirarmos mais ou menos 40%, nós vamos zerar tanto a pressão e não vai haver débito cardíaco. Entre 10 e 40, nós vamos diminuir primeiro o débito e depois a pressão. Então, nessa retirada de sangue, claro, não chegando nesse ponto gravíssimo, né, nós vamos ter esses mecanismos, esses reflexos compensatórios. Um é o reflexo simpático, que através dos nós vamos ter ali o reflexo simpático com a liberação de adrenalina, que vai levar a vasoconstrição e aumento da frequência cardíaca. Nós vamos ter também o sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde a queda da pressão, a hipotensão, vai levar à liberação de renina, aqui pelo aparelho justaglomerular no rim. Essa renina atua no angiotensinogênio, transformando em angiotensina, que são duas etapas, na angiotensina 2, vai atuar na suprarrenal, levando à liberação de aldosterona. Então, a angiotensina leva também à vasoconstrição, e a aldosterona, liberada aqui pela adrenal, vai levar à retenção de sódio nos túbulos renais, aumentando, portanto, com isso, a maior retenção de água. Ela retém sódio, retém mais água para equilibrar a osmolaridade. No sistema nervoso, nós vamos ter a secreção de hormônio antidiurético, levando também a maior retenção de água. E nos intestinos também vai haver uma maior absorção de água. Essa tentativa, portanto, de vasoconstrição, no qual vai atuar adrenalina, noradrenalina, a angiotensina, também vasoconstrição, e essa parte atuando na retenção mais de líquido através da aldosterona lá nos túbulos renais, a secreção de hormônio antidiurético também nos túbulos renais, e a maior absorção de água, esse daqui com a retenção de líquido de água, tentando aumentar a pressão. Vasoconstrição, frequência cardíaca e aumento de conteúdo através do aumento de quantidade de líquido retido, de água. Esse slide ele saiu incompleto e eu vou tentar completá-lo falando. Então, no choque, seja por hipovolemia ou por esses outros distributivos, falha cardíaca, neurogênico, etc., ele está descrevendo os mecanismos compensatórios que nós falamos no slide anterior.
Então, através dos vários receptores, o sistema nervoso simpático vai liberar a noradrenalina, a adrenalina, aumentando a vasoconstrição, a frequência cardíaca. No rim, no aparelho justaglomerular, liberação de renina, a angiotensina, que vai levar a vasoconstrição, liberação de aldosterona também. E faltou aqui a ação no hipotálamo e na hipófise, levando à liberação do hormônio antidiurético, cuja finalidade também é levar a maior retenção de líquido e, com isso, nós aumentarmos o volume, aumentar o tônus vascular e aumentarmos a frequência cardíaca. É essa a finalidade de todos esses reflexos nessa fase do choque, onde ele tenta compensar essa diminuição do débito e essa diminuição da pressão. Entretanto, quando isso não é suficiente e que nós vamos ter estabelecido uma hiperperfusão tecidual, nós veremos então que essa constrição que atua sobre da adrenalina, arteríolas e vênulas, vai acabar ocasionando uma perfusão tecidual reduzida, exceto no coração e no cérebro, porque os dois têm uma autorregulação, eles não vão depender disso. Devido a essa redução da perfusão tecidual importante que se vai estabelecer nessa fase aqui progressiva, essa hipoperfusão leva a essa anóxia, essa hipóxia generalizada. Essa hipóxia leva ao metabolismo anaeróbico, uma vez que nós não vamos ter oxigênio em quantidade suficiente. O metabolismo anaeróbico passa a metabolizar glicose em lactato, acidose lática. Essa acidose intensa causa vasodilatação arteriolar, mas não de vênulas, portanto, uma sequestração, represamento do sangue aqui nos leitos vascular. Com isso, nós vamos ter uma piora aqui do retorno venoso, porque o sangue estará represado nessa região, diminui mais a perfusão aqui no leito capilar e redução do débito cardíaco, uma vez que nós vamos ter um retorno venoso diminuído. Quando o choque já atinge um nível avançado, ou seja, nós já temos lesões bem estabelecidas, tanto na microcirculação, as lesões em células endoteliais, com isso nós temos já um edema intersticial importante, vai piorando mais a hipóxia, mais a lesão celular, e nessa fase final é que nós temos a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, sendo que os órgãos mais lesados seriam o fígado, como nós veremos com mais detalhe em cada um deles, os rins, pulmões, estômago, intestino, cérebro e coração. No choque avançado, então, quando o fígado é alterado, lesado, nós vamos ter o que a gente chama de essa necrose, como é denominado aqui, lesão da zona 3. Essa necrose da zona 3. Essa zona 3 seria o seguinte: nós temos aqui o trato portal. Nesse trato nós vamos ter tanto a veia porta, como o ducto biliar, como a artéria hepática, né, que seria aqui essa tríade do espaço porta. E nós temos aqui na parte central do lóbulo, que seria aqui, então aqui estaria o trato portal, esse é o fígado normal, né, onde nós vamos ter a artéria, a veia e o ducto, e aqui no centro do lóbulo, a veia centrolobular, que seria a veia hepática aqui, terminal no centro do lóbulo. Portanto, essa zona, em termos de oxigenação, ela é a pior delas, sendo essa daqui que é melhor oxigenada, depois essa, e essa daqui seria a parte central. É a que mais sofre no choque. Quando nós temos o choque, portanto, observem que esta parte central, que é em torno da veia centrolobular, e, portanto, longe aqui do espaço portal, seria essa parte centrolobular, nós temos a necrose dos hepatócitos, aqui representada por esse aspecto solto dos hepatócitos, que depois caminha, se a pessoa recupera mais, por uma reabsorção, se há tempo de vida suficiente, esses hepatócitos necróticos aqui reabsorvem e ficam esse espaço vazio, uma hemorragia ex vácuo, como é chamado.
Então, o espaço porta e a zona 3, aqui que foi necrosada, nesse caso do choque, que é a zona que mais sofre, porque é a que está mais distante aqui do espaço porta, onde tem a artéria hepática e vai diminuindo a quantidade de oxigenação aqui. Uma outra alteração importante é a alteração vacuolar dos hepatócitos, uma vez que a hipóxia altera essa bomba de sódio e potássio aqui na membrana, e nós vamos ter essa alteração vacuolar dos hepatócitos, dilatação do retículo endoplasmático. No rim, no choque avançado, a lesão principal que ocorre, característica, é a necrose tubular aguda. Começamos, aqui é um glomérulo normal. Quando nós temos o choque, nós temos aquela enorme perfusão diminuída, uma hipotensão importante. Com isso, nós temos uma isquemia glomerular. Vejam que o glomérulo normal, com a quantidade normal de sangue nos seus capilares glomerulares. Aqui uma isquemia, onde não observamos mais o sangue nos capilares, devido a essa hipotensão, essa contração da arteríola. Com isso, nós vamos ter esse aspecto da necrose tubular aguda, inclusive nessa parte cortical, uma palidez, né, que seria essa região, e uma hiperemia, uma congestão maior da porção medular. Os túbulos, que é a área mais acometida, que aqui no glomérulo nós temos isquemia, mas onde vai necrosar são as células do túbulo, elas têm um metabolismo muito elevado e sofrem mais com a hipóxia. Portanto, são elas que necrosam quando ocorre o choque. Não exatamente aqui isquemia, mas a necrose vai ocorrer principalmente nas células tubulares, devido ao seu metabolismo maior, inclusive. Então, nós vemos aqui túbulos normais, onde nós temos essa coloração normal, essa acidofilia normal da célula do citoplasma celular, o núcleo, com essa tonalidade também, né, o tamanho regular, uma cromatina clara, e aqui essas células necróticas. Essas células necróticas do túbulo, elas caem na luz tubular, são essas células com esse citoplasma bem eosinófilo, marcadamente eosinófilo, e que vai perdendo o núcleo. Isso é denominado, essa necrose, essa perda do núcleo, a cariólise, ou podemos ter a pignose nuclear também. Então, nós vemos essas células tubulares necróticas. Aqui nós vemos um edema intersticial. Vejam que em volta dos túbulos nós temos esse aspecto mais claro pelo edema. E aqui, após cerca de 10 dias, depois, se esse choque é controlado, há uma reversão, nós podemos ter uma recuperação desse epitélio e nós vamos entrar nessa fase de regeneração do epitélio tubular. Aos poucos, a função renal pode ir voltando. Então, nós vemos aqui esse aspecto de regeneração, que seriam os núcleos se tornam maiores, regenerativos, às vezes binucleados. Comparem com o núcleo normal, como esse núcleo é muito mais aumentado, binucleado, com mitoses, etc. Então, o choque na sua fase necrótica, bem isquêmica, né? Com a necrose das células tubulares, o edema intersticial, e aqui após cerca de 10 dias, quando nós temos já a regeneração do epitélio tubular. Novamente aqui no choque, o glomérulo isquêmico, e quem sofre é o túbulo, por seu metabolismo maior, e outra alteração seriam esses cilindros pigmentados, que é muito comum nós observarmos na luz tubular, na necrose tubular aguda, são constituídos por mioglobina ou hemoglobina extravasado aqui. E outro, mais cilindros pigmentados, que é um achado aqui muito frequente na necrose tubular aguda, e aqui os cristais de oxalato de cálcio, que também são observados nesses casos quando temos necrose tubular aguda. O outro órgão que pode ser afetado no choque é o pulmão. E aqui no pulmão, a alteração se chama Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, SARA, porque na verdade não é só o choque que leva a SARA,
Várias condições levam à SARA, inclusive inalação de produtos tóxicos, infecções virais, o próprio choque, quando ele no choque ele está atuando junto com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Enfim, são várias causas. Nós vamos ver melhor isso na aula do terceiro ano, específica sobre a síndrome da angústia respiratória aguda, mas não é só o choque, por isso que é uma síndrome que vai causar essa lesão no pulmão. Então, essa lesão no pulmão, ela é caracterizada por um dano alveolar difuso. Isso significa o seguinte, que todas as células que participam do alvéolo e da estrutura do alvéolo, não só ele, mas também do endotélio aqui, capilar, estarão lesadas. Então, nós vamos ter uma lesão, necrose, tanto do pneumócito tipo 1, quanto da célula endotelial. Nesse choque, nós vamos começar principalmente com a lesão endotelial. Lembre-se, quando nós falamos, um exemplo aqui é o choque séptico, que nós vamos ter aquela liberação enorme de TNF pelos monócitos, pelos macrófagos, esse TNF lesando o endotélio, ativando o endotélio, ativando os leucócitos que chegam nessa região aqui do pulmão, através aqui da circulação, portanto, iniciando com a lesão endotelial, mas progredindo depois para a necrose do epitélio que reveste o alvéolo, no caso, o pneumócito tipo 1. O pneumócito tipo 1 é um tipo de célula terminal e quando ele necrosa, ele é regenerado através do pneumócito tipo 2, que se multiplica para regenerar o pneumócito tipo 1. Então, dano alveolar difuso, porque nós teríamos uma lesão completa aqui, tanto da parte epitelial, mas vamos ter também da parte endotelial, e no choque um fator importante, repetindo, é o TNF, essa ativação da endotelial, a lesão, a ativação dos neutrófilos e essa a atuação intensa aqui nessa estrutura alveolar. Então, nessa fase aguda, nós vamos ter edema, nós vamos ter lesão do endotélio. Então, edema, nós vamos ter um extravasamento de um edema muito proteico, inclusive com essa necrose de pneumócitos, com fibrina, e esse conjunto forma as membranas hialinas que passam a revestir esse alvéolo. Além desse edema, nós vemos a colocação de uma membrana hialina. Após 7 dias, vai começar um estágio mais de organização, onde nós vamos ter um colapso do alvéolo, fibrose e esse pulmão em colmeia ou favo de mel. Então, aqui um exemplo mostrando, na primeiro momento, o edema é muito importante, depois nós vamos ter a necrose do epitélio, do pneumócito tipo 1, mais esse edema proteico, formando as membranas hialinas, e após 7 dias, a organização, onde nós vamos ter essa hiperplasia dos pneumócitos tipo 2, tentando regenerar os pneumócitos 1 que foram necrosados, e essa fibrose intersticial. Então, na fase aguda, colocando aqui uma foto de um pulmão normal, mostrando o alvéolo, cuja luz está limpa, a parede do septo do alveolar aqui, revestido aqui a luz por pneumócito, nós mal enxergamos aqui algum núcleo, né? O interstício muito fino, onde tem os capilares, e nesse caso, para comparar, nesse estágio agudo, a membrana hialina, que seria essa estrutura homogênea hialina, que nós não vemos aqui, esse interstício muito alargado, em contraposição ao interstício normal no pulmão. Além disso, infiltração por macrófagos e neutrófilos. Um outro exemplo, mostrando a mesma coisa para o pulmão normal, mostrando as membranas hialinas e o enorme alargamento do interstício na fase aguda. Um outro exemplo, novamente aqui o pulmão normal para mostrar, e já entrando aqui nessa fase organizante proliferativa com hiperplasia dos pneumócitos tipo 2, que eles ficam com essa forma mais saliente
e o interstício muito alargado, já com proliferação fibroblástica. Comparem a espessura desse interstício com a espessura normal do septo no pulmão normal. Aqui num detalhe maior, mostrando os pneumócitos tipo 2, muito salientes aqui na luz, fazendo essas protusões. E aqui um estágio final mesmo, um pulmão incompatível com a vida, esse é um pulmão de autópsia, mostrando a contraposição de um pulmão normal com o seu septo fino, com as luzes alveolares limpas, e aqui o septo completamente espessado, um colapso muito importante, e o que nós vemos, na verdade, são alguns bronquíolos abertos aqui. Um grande colapso alveolar, uma intensa fibrose, e esse espessamento muito importante do septo. Impossível reconhecer isso aqui como um pulmão. No estômago, nós temos as úlceras de estresse, que são essas úlceras bem pequenininhas, múltiplas, onde a anóxia vai lesar a célula aqui do epitélio do estômago, e o suco gástrico ajuda degenerando e forma-se esse pontinho mais escuro, que é onde tem a hemorragia, e são as úlceras agudas. E muitas vezes isso se iniciou por um choque hipovolêmico. Aqui um detalhe daquela úlcera péptica que eu disse. E no fundo, essa úlcera péptica que vai necrosando cronicamente essa mucosa, de tal modo que vai formando um fundo fibroso, com convergência das pregas gástricas, e um belo dia essa necrose atinge também um vaso calibroso aqui no fundo da úlcera, levando uma hemorragia muito importante por vômito ou pelas fezes, melena ou hemoptise. E essa hipovolemia, esse choque hipovolêmico, muito importante, é que leva essa hipoperfusão aqui no estômago, e essa hipoperfusão tecidual causada por um choque, por essa hemorragia, causada por a necrose dessa artéria, nós vamos ter essas outras diminutas úlceras de estresse que também sangram e pioram o choque. E o cérebro, que é o último órgão que nós vamos comentar, que pode ser atingido, e ele é atingido principalmente nas regiões fronteiras arteriais, no hipocampo e no cerebelo. Então, nas regiões de fronteira entre a artéria cerebral anterior e a média, são essas regiões aqui que vão mais sofrer necrose. Além disso, aqui no hipocampo também nós vamos encontrar, e nas células de Purkinje aqui no cerebelo. São as áreas mais acometidas. Então, essa parte final, nós revisamos as principais alterações nessa síndrome de disfunção desses múltiplos órgãos, causada todas elas, essas que nós vimos, no final, pela hipóxia que essas células sofrem. Obrigada.